Bom, vamos lá, senhoras e senhores, garotada, dando continuidade nessa aula, na segunda parte, agora na aula do Agostinho, tá? Bom, na primeira parte vocês viram que eu terminei falando a respeito, né, do que representa, né, Agostinho para os evangélicos e para, né, reforma protestante, que é quando você tem um grupo de religiosos que rompem, né, com a Igreja Católica, mais ou menos isso no século XVI, e vai 16 para 17, e vai transformar no que a gente conhece hoje, né, na Igreja Evangélica, que é a diferença entre os evangélicos e os católicos, ok? Embora nós tenhamos aí algumas diferenças, todos eles, tanto os evangélicos quanto os católicos, têm Agostinho em grande conta, ou seja, como uma grande referência, ok? De pensador cristão, tá? Pois bem, essa aula agora vai se basear basicamente no quê? No problema do mal, porque esse é um problema essencial que o Agostinho está discutindo, tá? Por que o problema do mal é um problema essencial? Como eu já havia dito para vocês, né, na aula passada, na primeira parte, aquele momento histórico, tá, que o Agostinho está vivendo é um momento marcado por muitos problemas, por muitas, né, questões relacionadas, como eu já havia dito, com violência, com corrupção, com uma série de questões. Então o mal era uma coisa que prevalecia e não se tinha uma alternativa para lidar com essa questão, porque se vocês pegarem, por exemplo, todos esses filósofos anteriores que surgiram, que discutiram outras questões, a origem do mundo, como os pré-socráticos, né, a questão também moral, mas vinculada à política, no caso do Sócrates e do Platão, depois a ciência com Aristóteles, depois o ceticismo, né, a descrença em relação a todas as questões, inclusive, né, com a própria ciência, opinião, enfim, a política, como eram céticos e tudo. Quando a gente chega no Agostinho, e a gente já tem uma influência muito grande aí no caso das teorias cristãs, da palavra de Cristo, o grande questionamento que vai ter no momento é o seguinte: ok, se Cristo é a bondade, se Deus é bom, um Deus uno, isso é muito importante de entender também, porque nesse momento nós temos aí duas grandes crenças, tá? A crença em diversos deuses, que é aquilo que é chamado de politeísmo, tá? E o paganismo, que eram aqueles que não acreditavam em deuses nenhum, né? Ou também, né, em deuses aleatórios. A crença em um único Deus, que é chamada de monoteísmo, tá? Que vinha, no caso, aí você tinha os judeus, os hebreus, como sendo os grandes propagadores dessas ideias. Os judeus, na época, eram uma nação, eram povos que não tinham ainda uma força muito grande, que não tinha, aliás, eles eram até vistos pelos gregos, romanos, como menores, como pessoas menos, naquela época, né, eram vistos como menos evoluídos, ou seja, né, com uma cultura menor. Então o monoteísmo que vem dos hebreus, que vem dos judeus, não era visto com bons olhos, nem pelos gregos, nem pelos romanos e nem pelos grandes povos da época. Então, na verdade, o grande desafio de Agostinho também é tentar propagar a ideia de um único Deus, de um Deus uno, do monoteísmo, de que existia apenas um Deus. Isso aí foi um dos grandes desafios também do Agostinho, porque ele tinha que provar isso tudo, não só para aqueles que não acreditavam em Deus nenhum, como aqueles outros que acreditavam em vários deuses, ok? E aí a grande discussão com relação a essas pessoas que não acreditavam em nenhum Deus ou que acreditavam em vários deuses é o seguinte: ok, se existe um único Deus, tá, como é que pode existir o bem ou o mal? Tá? Se Deus é bom, se Deus é único, se Ele, na verdade, né, é o Criador de todas as coisas boas, como é que Ele pode ter criado o mal também? Isso era um questionamento dos deuses, dos povos da época. Por quê? Porque se você estava vivendo junto com corrupção, com violência, com todos esses problemas, né, com a degradação moral, como eu havia dito para vocês na primeira aula, tá, desses povos todos, o grande questionamento que todos esses povos faziam era o seguinte: ok, a gente está vendo, o mal prevalece na sociedade, o ser humano é mau. Se Deus criou o ser humano
a sua imagem e semelhança, porque que na verdade ele cria o mal, então, que é algo que vai contra a sua própria essência, porque Deus na sua essência não pode ser mal. Se ele é perfeito, né, se ele se ele é perfeito, se ele é uno, se ele é único, né, ele não pode ser mal, porque o mal na verdade é algo que é resultado da imperfeição e não da perfeição, ok? Então essa discussão com relação ao mal é uma discussão que o Agostinho vai ter que se deitar sobre ela e pensar bastante. E ele discute essa questão, tá, no livro Confissões. Eu tenho com vocês aí, tá? Já mostro para vocês aí, vocês vão ver no nosso formulário. Eu vou estar repassando para vocês 2 trechos em relação a onde ele lida com essa questão. Leiam esses 2 trechos que eu vou mandar para vocês aí. Vai estar, aliás, que está junto aí no formulário, depois do vídeo. Não deixem de ler, ok? Pois bem. O problema do mal é o seguinte, o que Agostinho vai dizer? O mal, ele não existe. Na verdade, o que acontece, a sensação que nós temos, a percepção do mal, é que, na verdade, ele é a ausência do bem. E aí ele vai contra uma corrente da época chamada maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Era uma corrente, mesmo de cristãos na época, que acreditavam na existência do bem e do mal. E Agostinho vai dizer, não, o mal não existe. O que existe é a ausência de bem, tá? Ele é contra essa existência, então vamos dizer, metafísica, ou seja, não existe uma essência do mal. O mal não está na essência dos seres humanos, muito menos de Deus, entendeu? E ele não existe também no mundo físico, no sentido de ser algo natural, ok? O que existe apenas é o mal moral, que é ligado ao conceito dos homens, né, e dos hábitos que a gente tem. Ou seja, o mal se manifesta nas ações do ser quando ele vive em sociedade. Se a gente pegar a cidade de Deus, como eu havia dito para vocês na primeira parte, tendo aí uma linha como a do Platão, né, e o Agostinho é muito influenciado pelo Platão, ou seja, que existe um mundo das ideias, ou um mundo espiritual, né, um mundo da cidade de Deus, onde tudo é perfeito, ok? O que significa isso? Nesse mundo não existe mal. Quando a gente, na verdade, vem para a sociedade, para a cidade, né, terrena, para a sociedade dos homens, é onde esse mal se manifesta. Então, o que significa isso? O mal ele só se manifesta, ele só é perceptível, na verdade, em sociedade, na sociedade humana. Saiu da sociedade humana, você não tem, né? Se você for pensar num mundo perfeito, numa cidade de Deus, como Agostinho defende, né, onde todas as coisas são perfeitas, né, não existe mal. Então, o mal é a ausência de bem. E o ser humano tem uma tendência a se afastar do bem. Vou mostrar isso mais nas próximas aulas, vocês vão entender na próxima aula, vocês vão entender melhor isso aí no próximo áudio, ok? E por aqui, o que é mais importante da gente fechar agora, né, nessa parte, é que o mal não é uma criação de Deus. Deus é divino e é perfeito, então, portanto, ele não poderia ter gerado uma coisa que fosse oposta a ele, que fosse diferente, contraditória à sua própria essência. Nesse sentido, o mal é a distância da busca, é o distanciamento da busca do bem supremo. Ou seja, quanto mais afastado de Deus, quanto mais afastado de Cristo, o ser humano cada vez mais próximo do mal. Ou seja, dessa ausência de Deus, dessa ausência de Cristo. Ok? E isso lembra muito, para quem estudou já comigo também no primeiro ano, a concepção de bem do Aristóteles, do bem aristotélico, que é o quê? O que o Aristóteles dizia? Como é que se busca a felicidade? Afastando dos extremos, tanto do excesso quanto da escassez. Aristóteles dizia que o caminho do meio sempre é o melhor caminho, da mediania, o do meio, né? E por que a gente tinha que buscar a felicidade? Porque a felicidade é uma virtude. E é muito interessante o que Aristóteles dizia, ninguém nasce, na verdade, virtuoso, né, ou bom. Você nasce neutro, segundo Aristóteles, e você tem, né, há tanto a tendência para desenvolver o bem quanto, né, as coisas ruins. Então a virtude era um hábito, a gente tinha que praticar essa virtude todos os dias. E era justamente por que a gente tinha que praticar essa virtude todos os dias? Porque se a gente fosse bom com a gente mesmo, a gente também era bom
com a coletividade, ou seja, com a sociedade, com a polis, na época grega, né, com a cidade. Então, ou seja, o caminho do meio é a busca para felicidade. De um certo ponto de vista, Agostinho também tem essa influência, ou seja, de Aristóteles, tá? De que a gente tem que buscar a felicidade, buscar ser bom, né? Isso é uma virtude, tem que ser praticado todos os dias, porque se a gente é bom consigo mesmo, se você é bom consigo mesmo, você também é bom com toda a sociedade e com toda a coletividade. Você acaba exercendo também um bem coletivo, e o bem coletivo é resultado de felicidade. Até a próxima aula, turma.